Olá, internauta! Começa mais um Tempo do Esporte para falarmos sobre a previsão para essa 15ª rodada do Brasileirão. Teremos jogos na quarta e também na quinta-feira e as imagens de satélite mostram que o céu segue praticamente sem nuvens em grande parte do país, algumas exceções. No extremo sul gaúcho, também nessas áreas do norte, em alguns pontos do litoral do nordeste, os ventos úmidos que sopram no mar acabam deixando o tempo um pouco mais instável. Então, nessas regiões tem previsão de pancadas de chuva, já em todas as outras áreas, tempo bem seco. Vamos começar com os dois primeiros jogos, que serão às 19h30 no horário de Brasília desta quarta-feira. O primeiro no Beira-Rio, temperatura em torno de 19 graus em Porto Alegre, entre o Internacional e o Náutico. Existe a possibilidade de algumas pancadas de chuva e no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, pode chover forte em alguns pontos, até com queda de granizo, algumas rajadas de vento. Fica difícil exatamente saber aonde essa chuva forte vai cair, mas tem essa possibilidade, inclusive para a capital gaúcha, durante a noite. Já no litoral de Pernambuco, possibilidade de chuva de forma isolada e passageira, então não dá para descartar também isso na Ilha do Retiro, entre Sport e o Vasco, temperatura em torno de 22 graus. Depois teremos mais dois jogos, às 20h30, também com uma possibilidade de chuva no litoral da Bahia, em Pituaçu, temperatura em torno de 24 graus no jogo entre Bahia e Portuguesa. Já entre Corinthians e o Atlético Goianiense, que será no Pacaembu, tempo seco. Em São Paulo, a massa de ar dificulta a formação de nuvens carregadas, garantindo tempo firme, temperatura na hora do jogo de 20 graus. Depois, às 21h50, teremos três jogos. Primeiro, Botafogo e Palmeiras, que será no Engenhão, todo o estado do Rio de Janeiro sob a influência do ar seco, nada de chuva, temperatura de 22 graus. Depois, na Vila Belmiro, em toda a Baixada Santista, também sob a influência do ar seco, temperatura em torno de 20 graus, na hora do jogo entre Santos e Cruzeiro. Depois teremos no litoral de Santa Catarina, Figueirense versus Flamengo, com 18 graus de temperatura e muita nebulosidade no céu. As instabilidades avançam do Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina. Depois, na quinta-feira, os últimos três jogos da rodada, começando com Fluminense e São Paulo em São Januário, tempo seco no Rio de Janeiro, temperatura em torno de 23 graus. Teremos 19 graus entre o Atlético Mineiro e o Coritiba, que será na Independência, Belo Horizonte, com tempo muito firme. E depois, para finalizar a rodada, Ponte Preta versus Grêmio, 20 graus de temperatura, tempo muito seco no estado de São Paulo. Mas no final da semana a gente volta para falar sobre a 16ª rodada do Brasileirão, com tempo firme de novo em grande parte do país. Até lá!